A presença hoje é do engenheiro florestal, doutor em ciência florestal, Luiz Fernando Schettino, com quem nós passamos a conversar. Muita alegria tê-lo aqui, Schettino, porque a gente tem conversado ao longo dessas últimas 3 décadas, principalmente sobre o tema recorrente da sua vida, que é a questão ambiental, né? Você se tornou um apologista da consciência ecológica e, de uma certa maneira, o seu nome é muito ligado aqui no Espírito Santo a esse tema. Você acha que a questão ecológica... Bom, você acha, achando ou não você, sabemos que a questão ecológica é irreversível. Mas você acha que esse conceito já está assimilado? Essa irreversibilidade, as pessoas, no senso comum delas, entendem que a consciência ecológica é irreversível? Olha, Palhares, primeiro é uma alegria estar aqui com você e espero que cada vez mais a gente possa contribuir para construir esse entendimento. E aí, respondendo ao que você pergunta, não é com alegria que eu vou falar uma coisa. Hoje temos informação de sobra, temos leis de sobra, mas houve no mundo e no Brasil também um retrocesso ao entendimento da urgência e da necessidade de se trabalhar de fato meio ambiente. Tem muita gente falando de meio ambiente como marketing, tem muita gente falando de meio ambiente como uma coisa que é politicamente correta. Mas falar de meio ambiente é se despojar dos interesses e é assumir um compromisso de pequeno a grande, no dia a dia, de construir de forma diferente a relação do ser humano com o ambiente. Isso é o fundamental. Agora, você acha que isso é particularmente prejudicado por uma visão tanto de instituições quanto de pessoas, principalmente mandatários que têm um horizonte curto de mandato, pelo imediatismo? Não, com certeza. O imediatismo é o ponto derradeiro, mas no meu entender, esse imediatismo ele é decorrente de uma falta de cultura da importância e do entendimento da proteção da natureza. Há um desentendimento de coisas que milenarmente a natureza mostrou para o ser humano que ele não assimilou. Ser humano é a natureza, ser humano não é dominador da natureza. Nem está apartado, né? Nem está apartado. O ser humano, ele precisa entender que se ele não tiver uma sincronia e respeitar a natureza, ele vai sofrer todas as mazelas. Isso vai ter enchente, vai ter a seca, vai ter a diminuição da biodiversidade, redução da produção de alimento, desabastecimento de água, qualidade de água ruim, qualidade de ar ruim. Isso eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro. Então, nós podemos ter qualidade de vida, que é o contrário de tudo isso que eu disse, e ter geração de emprego, ter geração de renda. Mas o lucro e a ganância tem que diminuir. E o lucro e a ganância sempre são imediatistas. Você acha isso tudo difuso e abstrato? Difuso, abstrato e pior. Parece que as pessoas se tornam surdas e sem visão da realidade. E quando se vai falar, quem quer falar que o certo é dessa maneira, essa pessoa não é compreendida e às vezes até tratada de forma hostilizada. Schettino, um dos conceitos fundamentais em filosofia é de que a inteligência é a percepção do todo. Ou seja, nos falta muito dessa inteligência, né? De perceber essa interconectividade. Fundamentalmente, de que tudo, como você falou a respeito do homem, quando ele se aparta da natureza, por ele achar que ele está aqui e a natureza está lá. Falta essa consciência de que tudo está ligado, tudo é sistêmico, né? Falta essa consciência e você colocou uma palavra que eu às vezes fico meditando sobre ela. O que é inteligência? Inteligência, no meu entender, é um conjunto de entendimentos onde se parte do bom senso, o entendimento da brevidade da vida de cada ser, das nossas vidas, e que o que predomina é o conjunto da vida, o ciclo da vida, o respeito pela vida. E, infelizmente, isso nós não vemos e eu acredito, até uso uma expressão, que tem pessoas que brincam com a história, querem brincar com a história, fazendo de conta que são os heróis de cada momento, e com isso desrespeito às pessoas, desrespeito ao meio ambiente e desrespeito a si próprio, seus filhos, seus netos, que vão pagar um preço igual a todos os outros filhos e netos pagarão pelas ignorâncias de destruir a natureza, desnecessariamente, porque é possível desenvolver sem destruir a natureza. Agora, na verdade, nós estamos falando então de um tipo de ignorância.
Fundamentalmente de um tipo de ignorância. Ou seja, a pessoa não tem o claro discernimento do que é certo e errado e escolhe fazer o errado. Ela não tem discernimento e incorre nesse comportamento. Não tem discernimento do que é você utilizar de forma indevida os recursos naturais e a natureza. Então, a pessoa talvez possa ser inteligente, competente em uma série de aspectos, empresarial, de gestão, então, mas nessa questão do uso da natureza, a pessoa é míope. Exatamente. Ela não tem o entendimento. E aí eu quero aproveitar e falar duas coisas. Uma, é fundamental o trabalho de educação ambiental que está previsto na Constituição Federal, além das nossas leis. Pela primeira vez na história do Brasil, está na Constituição Federal. Educação ambiental não é coisa para criança, é coisa para o meu amigo Palhares, é coisa para o governador, para o presidente, para o ministro, é para todos nós. Cada um no seu grau, no empresário, no líder comunitário, o vereador, o deputado, para todo mundo. E esse papel da educação ambiental tem que trazer dentro dele os valores, aonde que nós queremos ir. No meu entender, o que falta é a bússola dos valores, onde queremos ir. É só ter o número econômico, só crescer 2%, 3%? Não, nós temos que crescer em qualidade de vida, em respeito às pessoas e o meio ambiente. Diz, Luiz, a gente aprende na vida prática que quando a gente não sabe onde ir, não sabe o que a gente quer, quando a gente sabe pelo menos o que a gente não quer, já é uma vantagem, né? Com certeza. Né? Não querer um país degradado, um planeta degradado, né? Eu tive experiências em alguma sociedade onde a presença da natureza, sociedades adiantadas, tecnologicamente, culturalmente, cientificamente, eles falavam que eles cultivavam muitos bosques, muitos parques dentro das cidades, porque eles sabiam que quando o homem se afasta da natureza, ele adoece. Literalmente ele adoece. Com certeza. É o que a gente tirar do nosso dia a dia aqui, saindo de manhã, calçando o sapato, entrando, chegando na garagem do prédio, entrando no carro, saindo de carro, chega no escritório. Nossa relação é uma relação que raramente a gente, né, e concreto, e não tem como não ser patológico. E o que você coloca, assim, nós precisamos trabalhar para que as ruas sejam arborizadas, para que os rios sejam respeitados. Eu vou manifestar uma coisa aqui que eu sinto muita tristeza, é quando chamam rios de valão. Um valão, não é um valão, é um rio que está entulhado de esgoto, está com sofá dentro, geladeira velha, é um símbolo de um ser humano que precisa evoluir. Eu acho que a questão toda que nós vivemos hoje é a perda de valor do entendimento do que é o ser humano. E aí eu aproveito para falar uma coisa que é importante isso. Há uma fala de que a educação vai resolver tudo, mas minha mãe era analfabeta. Minha mãe nunca foi na escola, sonhava em ser professora, faleceu com 102 anos, há um ano, e nunca foi na escola. E a minha mãe tinha uma consciência crítica, ecológica, fortíssima. Então, a minha preocupação é que querem atribuir tudo ao banco de escola. Nós temos que atribuir às pessoas, a uma cultura, a uma sabedoria. Quem puder a escola tem que ser melhor ainda preparado. Mas quem não puder a escola tem que ter um valor na sociedade. E as religiões têm um papel importante nisso. As associações de moradores, sindicatos, tem que trabalhar isso em todo mundo. Nós, professores, eu falo com meus alunos, está escrito na Bíblia, se vocês não falarem, as pedras falarão. Então eu tenho que falar, você tem que falar, os meus alunos têm que falar, o cameraman aqui tem que falar. Né? Precisamos proteger a natureza, que é proteger a vida, proteger os nossos filhos, nossos netos, a vida de quem vai vir. A presença hoje é do doutor em ciência florestal, Luiz Fernando Schettino. A gente volta já. Voltamos com a presença do especialista em meio ambiente, doutor em ciência florestal, o professor Luiz Fernando Schettino. Você gosta do magistério, Luiz Fernando? Você gosta de trabalhar aquela massa de jovens que às vezes são, digamos assim, terra fértil para se plantar alguns valores mais definitivos? Olha, Palhares e a todos que nos assistem, a escolha mais acertada que eu fiz na vida foi a docência. Se eu tivesse que fazer nova escolha, faria a mesma. Porque ser professor não é fácil. Quem achar que é fácil não é um desafio. E eu confidencio aqui que todos os dias, quando eu entro em sala de aula, é como se fosse a primeira vez. Às vezes a gente sente um frio na barriga, a gente olha a turma e imagine, você ficar 2 horas, 3 horas na frente de hoje,
20, 30 jovens, 40, que mexe com tudo, sabe de tudo, e você prender atenção, tá ali, não é fácil. Tem dias difíceis, mas é na docência que eu me realizo e com todo o respeito e admiração que eu tenho, talvez uma das profissões que eu acho que seja uma das profissões mais importantes na construção do novo. Tanto é que Jesus, a quem eu tenho uma consideração enorme, era chamado de mestre. Né? Isso a quem está ali na frente, não ensinando, mas interagindo, tentando construir, aprendendo. Eu aprendo todo santo dia e deixo um recado aí para os novos professores. O dia que você deixar de aprender, deixe de ser professor. São duas coisas interessantes que eu tenho aprendido também, eu venho aprendendo, que eu também, né, aproveito para aprender, né? Uma delas é o seguinte: a melhor maneira de se aprender algo é tentar ensinar algo. Porque o professor, ao ensinar, sempre está aprendendo, né? Então é interessante esse processo. E eu confesso uma coisa, assim, eu estudo todo dia. Toda aula que eu vou preparar, eu vou lá estudar, eu acrescento isso, eu mudo aquilo, eu tiro. Mas eu quero falar com você de algo que você falou no bloco anterior, com relação à educação. Eu tenho percebido que é muito nítida a diferença entre educação e escolarização. Entendeu? Eu associo muito mais a educação com os valores que se recebe pela função paterna, pela função materna, pelo ambiente familiar. Com certeza. Entendeu? Mas nós precisamos, Palhares, incluir na escola os valores que nós precisamos ter na vida. Porque hoje o aluno está indo na escola para buscar um papel, buscar um diploma. Ele esquece, às vezes, da competência, não digo todos, mas grande parte esquece da competência. Isso esquece do respeito. Eu falo com os meus alunos, se você não for honesto, se você não for ético, você não consegue ir a lugar algum e fazer nada. Então a primeira coisa que alguém tem que almejar na vida é ser feliz. E ser feliz é se dedicar às coisas, dar uma resposta a ele mesmo e à sociedade. Então acho que nós precisamos, concluindo isso, transformar a escola num local de valores. Então o conhecimento técnico-científico é muito bem-vindo, mas não é suficiente para construir uma nova sociedade. Precisa de valores, precisa de fundamentos. Claro, para bem além do conhecimento técnico, né? Referências de vida, entre as quais a integridade, né? Você acha que o aquecimento global já está contratado, igual um navio que 2 quilômetros antes de chegar no porto, desliga as turbinas porque ele vem pela inércia, até parar. Você acha que o nosso aquecimento global já está contratado? Infelizmente, sim. E eu falo, não é com alegria e nem estou aqui profetizando o caos. Mas hoje nós estamos colhendo o que foi feito alguns anos atrás. O que nós estamos fazendo hoje, quem vai colher são nossos filhos e nossos netos. Então, a questão hoje é a urgência de mudar a curva. Não há dúvida dos problemas que nós já causamos. Inclusive eu falo, tem muita gente que fala assim, aquecimento global é um problema natural. Existe problema natural? Existe. Explosões solares, mudança de rumo da Terra, tem um monte de questões que influenciam. Mas o que estamos fazendo? Desmatando loucamente, emitindo loucamente para a atmosfera, entupindo os rios disso, daquilo. Isso tem consequência e nós estamos já pagando. E, infelizmente, pagaremos mais. Inclusive, eu faço um apelo já há muito tempo, mas faço um apelo aos governantes. Não deixe de dizer não para agradar alguém hoje, porque esse não seu vai significar a ruína de muita gente amanhã. Fale não hoje para amanhã ter mais pessoas sorrindo. A questão é que normalmente, quando os gestores de plantão tendem a tomar uma decisão, eles estão sempre considerando que... A próxima eleição. Naturalmente, até onde o horizonte deles vai. O horizonte deles vai, não tem sequer a consciência da responsabilidade histórica. Não é todo histórica. Mundo, uma grande parte das pessoas se preocupam com o imediatismo do seu projeto. E nós temos que ter um projeto de mundo, não é nem de país mais, é um projeto de mundo. Sobre isso, esse é um tema que nós vamos entrar nele na sequência. E na sequência vai ser, a sequência da conversa com o Luiz Fernando Schettino será na edição de amanhã do programa Presença, porque o nosso tempo agora está encerrado e o assunto não está encerrado. Então, convido você a estar conosco na edição de amanhã para a gente dar sequência a essa conversa. Até lá!